Jovem Pan News. Bauru. 10 horas e 20 minutos, Alexandrina Dietrich conosco, e conforme nós combinamos ontem, Ale, eu gostaria que você nos ajudasse a desvendar o uso da máscara. Tem muita gente que não entendeu, Ale, o que é, como usar, de que maneira adequada fazer o descarte, caso seja necessário, se for uma máscara descartável, ou então ainda como fazer para guardá-la enquanto estiver na rua, numa eventual troca para posterior lavagem da máscara. Você pode nos ajudar a desvendar ali? Como é que eu uso uma máscara? Eu retirei, ela está limpinha, acabei de lavar, ou acabei de comprar uma máscara descartável. Como eu manuseio essa máscara? Estão te vendo e te ouvindo agora na programação da Jovem Pan para aprender contigo, Ale. Ale, eu acho, eu até vou te falar algo que é assim, antes de usar a máscara, ensinar como usar a máscara, as pessoas precisam entender o porquê da máscara. Porque a partir do momento que todo mundo entender como ela age, qual é a barreira que ela faz, eu acho que isso fica mais fácil. Porque as pessoas não sabem o que ela faz. Então, muitas pessoas estão andando no carro com máscara. O vírus, ele não pega no ar. Então, eu preciso andar de máscara no carro? Não, porque saiu uma fake news falando que seria multado se não usasse máscara. Isso é fake news, isso não é real, né? E as pessoas precisam entender, primeiramente, o porquê da máscara. Então, eu estou contaminada, mas eu não sei, não tenho sintomas. Assim como a Jennifer falou, ela não teve tosse, que é um dos sinais que às vezes chama a atenção das pessoas, né? Foi uma das únicas coisas que ela não teve. Então, a gente precisa... Então, por exemplo, eu estou com Covid e não sei, né? Mas eu estou com máscara. Então, isso já cria uma barreira. Aí Ale, E aí, o que a gente precisa? A gente vai falar sobre os tipos de máscara e como utilizar. E aí as pessoas entendendo, Ale, sobre essa barreira, então eu criei uma barreira. Se eu criei uma barreira e você, por exemplo, não está usando a máscara, eu tenho uma única barreira. Mas se eu estou de máscara e você está de máscara, nós temos duas barreiras, né? Além disso, nós temos o quê? As mãos. O que a gente tem de mais contaminado são as mãos. Em UTI, unidade hospitalar, o que a gente mais trabalha é orientando, explicando, falando sobre a higienização das mãos, porque são contaminadas e o tempo todo pode passar para as pessoas. Então, não adianta, por exemplo, eu estou de máscara, mas a gente tem movimentos que às vezes nós não percebemos. Então, eu toco o nariz, quem é alérgico, por exemplo, às vezes tem mania, coça o nariz, coça o rosto. Então, se eu toco nas coisas, a minha mão não está higienizada, ela está contaminada, mesmo com máscara, ou eu abaixo a máscara e coço, isso é um meio de contaminação também. Então, não é a máscara que vai impedir da pessoa ser contaminada. É uma sequência de atos. Então, é a máscara, a higienização das mãos, é o descarte correto da máscara. Então, são várias atitudes que vão ajudar a pessoa a não contrair o vírus. Perfeito. E a partir daí, partimos para a máscara. Como eu vou manuseá-la? Nós temos 3 tipos. A máscara até foi orientada, por exemplo, a gente tem a máscara que é usada em unidade hospitalar, as máscaras que são para os profissionais. A hora que o governo entendeu que não daria conta de ter essas máscaras, aí falou, olha, pode fazer de pano. A de pano, ela não cria barreira como essa que é de profissional. Sim. Então, essa eu posso colocar no começo do dia e trabalhar o dia todo com ela. Não tenho problema. A de pano, eu preciso ter 2 barreiras. Então, ela precisa ser dupla. Eu preciso ter 2 camadas de pano. E eu posso ficar com ela apenas 2 horas. Por quê? Se eu estou com ela no meu rosto, a partir de 2 horas, ela já está úmida. E se ela umedece, o que ela faz? Ela já não é tão forte como a outra, ela não é uma barreira como a outra, mas ela é uma barreira, né? Desde que seja dupla.
Mas a partir de 2 horas ela está úmida por conta da respiração. E aí eu preciso trocar. Então, uma pessoa que está trabalhando por 6 horas, por exemplo, ela precisa de 3 máscaras. A cada 2 horas ela tem que trocar essa de pano. Não adianta também ela passar o dia todo com essa de pano. Mas a gente percebe também que muitas pessoas não estão usando, né? E é necessário. E a gente tem essa outra aqui, tá? Que a gente encontra também e pode ser usada. Ela tem até um araminho de ajuste aqui no nariz. Então, vai colocar essa máscara e não vai mexer. Descartou e não usa mais. Ela é descartável, tá? Então, essa também do profissional, mesmo que ele use o dia todo, ela também é descartável. Só a de pano que a gente pode lavar e reutilizar. E, olha, tem que ser. Vamos lá. Aí, o grande público deve estar utilizando a de pano, como nós aqui, por exemplo, estamos utilizando a de pano prioritariamente, porque foi o que nos sobrou. Sim. Né? E como eu vou utilizar? Como eu vou manusear? De que maneira eu vou ajustá-la para não sair contaminando e estragando, por exemplo, a eficácia, o objetivo do uso da mesma, Alê? Eu tenho a máscara e o que eu tenho que fazer? Eu comprei a máscara, eu adquiri a máscara de pano, eu vou lavar, tenho que secar no sol e aí eu vou passar. Então, são os cuidados iniciais. Para a gente lavar, a gente pode colocar também, a gente conta 20 tampinhas, como se fosse de água, uma tampinha de hipoclorito, negrita, então você tem que deixar ali, logo depois que você usar. Aí eu já estou falando, você usou, você lava nessa solução, aí você coloca no varal, vai secar ao sol, passou, está pronta para usar de novo. Ao pegar a máscara, então a gente vai evitar sempre tocar, mas se eu for imaginar, ela está limpa, eu ainda não tive contato, então até a outra que precisa ajustar no nariz, eu venho aqui nessa parte do elástico e vou colocar atrás da orelha. Ela tem que tampar nariz e queixo. Ó, e a boca, tá vendo? Ela vem até embaixo do queixo. Então, ela tem que tampar toda essa parte. Essa é uma máscara que tá certinha em mim. Ó, ela tá justinha. Mas, se eu uso uma outra máscara que tá larga, o que acontece? Ela fica caindo. E a pessoa, o tempo todo... Eu tenho uma outra que é igual, mas ela tá maior. Ó, tá vendo? Ela tá larga. Aí é onde ela fica caindo. Ela cai, a pessoa ou deixa assim, às vezes, ou ela fica o tempo inteiro fazendo isso aqui, ó. O tempo inteiro colocando a mão na máscara. É verdade. Qual é o problema? Não é verdade isso? Sim. Você já não viu muitas pessoas, eu coloco aqui, ó. Sim. Tem gente que vai falar e tira, abaixa a máscara para falar. Tem gente que está falando. Esses dias até na televisão um repórter estava no meio de uma entrevista e aí caiu a máscara. E pode ficar colocando a mão? Não, porque se eu imagino que ela é uma barreira, a outra pessoa está ali, está sem máscara, a gotícula da boca dela está vindo. Então, isso aqui é uma barreira. Se eu coloco a mão aqui e, de repente, cocei o meu nariz, eu já me contaminei. Então, são esses os cuidados que a gente tem que prestar atenção, porque não é só o uso da máscara, mas como eu uso a máscara, né? E os cuidados que eu tenho durante esse uso. Porque se ela está caindo, não está justinha e eu preciso, a minha mão se contaminou. Seja ou com a pessoa, ou eu toquei em algum lugar que essa pessoa contaminada tocou, a minha mão está contaminada. E eu passei no meu rosto e automaticamente eu vou ser contaminada. Então, a contaminação pelo vírus, ela é muito fácil de acontecer sem a pessoa perceber. Ela vai falar, mas eu nem tive contato com ninguém. Mas ela tocou em alguma coisa ou alguém estava perto. Sim. E como eu tiro essa máscara depois de utilizá-la? Se eu estiver no trabalho, por exemplo, e preciso fazer a troca a cada 2 horas ou já com a máscara úmida, como eu faço para tirá-la e guardá-la? Também pelo elástico, obviamente, mas deve ter um procedimento correto para dobrá-la e armazená-la? O maior problema, eu falo, não é nem a hora que a gente vai colocar porque ela está limpa. O problema é a hora que eu vou tirar, porque eu não sei se ela está contaminada ou não. Quando a gente não sabe, a gente sempre imagina que aquilo está contaminado. Então, eu sempre vou agir com ela, imaginando que ela está contaminada. Então, ela está aqui, coloquei pelo elástico, cobriu nariz, boca, ela vem até aqui embaixo do meu queixo. Na hora de tirar,
a mesma coisa. Eu venho pelo elástico, eu vou tirar assim, não vou tocar, porque eu imagino que ela esteja contaminada. Eu tenho que sempre ter uma sacolinha, um saquinho e vou colocar dentro. Fechei e aí eu já deixo ela separada para lavar. E tenho que sempre ter outra, né? Na bolsa, no bolso, sempre ter uma limpinha para que eu possa trocar a cada 2 horas. Perfeito. Ale, chegou uma dúvida do seu Roberto, ouvinte Jovem Pan, com relação a outros procedimentos. A gente só desvia um pouco do foco da máscara, mas é uma dúvida de um ouvinte Jovem Pan. Com relação à tua orientação, o que você tem feito, por exemplo, com relação à sua chegada em casa? Se a máscara está contaminada porque conversamos com alguém que pode estar contaminado, imagino que a nossa roupa também pode receber essas gotículas, os perdigotos tal, da saliva na camisa, na calça, o sapato. O que você tem orientado, o que você tem feito nesse sentido? Deixa na porta de casa, ou entra direto e vai até a lavanderia, até o tanque e deixa lá a roupa, ou higieniza o sapato antes de entrar? O que você tem orientado as pessoas? Você tem que... Eu vou colocar 2 situações. Tem gente que mora em apartamento, tem gente que mora em casa. Então, você vai adequar ao local que você mora. Mas a partir do momento que você abriu a porta e você vai entrar na sua casa, então, por exemplo, num apartamento, não tem como entrar pelos fundos, né? De repente, se é uma casa, tudo bem, se der para fazer isso. Mas você deixa uma área suja, que a gente chama, e o restante da área limpa. Então, você entrou próximo à porta de entrada, tem que ter um cesto para você tirar toda a sua roupa, porque provavelmente você está vindo da rua, então você imagina que é uma roupa que está contaminada. Sapato não é para andar com o mesmo sapato dentro de casa, então já deixa o sapato fora, o sapato perto da porta. Então, se tiver um cesto, coloca os sapatos ali, pode higienizar depois, toda a roupa, e chegou da rua, banho. Não tem jeito, é banho. Mas eu vou lavar as mãos. Não, chegou da rua, deixa toda a roupa separada. Essa máscara que está num saquinho, que de repente você precisou trocar na rua, você já leva para o tanque. Essa roupa, se você colocou num cesto, leva para perto do tanque também e vai higienizar toda a roupa. Máscara, sempre separado, né? Coloca separado, mesmo imaginando que está tudo contaminado. E aí, banho, sempre. Não dá para chegar em casa e apenas lavar as mãos. Perfeito. Ale, e só para retomar ainda a questão das máscaras, usei no trabalho, vou precisar trocar. Um saquinho basta para eu guardá-la até chegar em casa para poder lavá-la? Sim, sim. Um saquinho basta, não tem problema. Não precisa ficar fazendo diversas embalagens. Fechou o saquinho, tá tudo certo. Ale, talvez Fechou, lava as mãos, passa álcool, né? Sempre. Talvez o grande problema esteja no manuseio, não é? A pessoa que não entendeu que o manusear é pelo elástico, que ela limpa, você consegue fazer, arrumá-la no rosto, mas a partir daí começou a usar, começou a umedecer essa máscara, eu não posso manuseá-la na área central, próximo ao nariz e boca. Talvez esse seja o ponto mais importante. E não é no queixo que ela vai funcionar, né? E eu falo, não é no queixo, jamais, e nem pendurada na orelha, né? E eu falo que o maior problema são as mãos, sempre as mãos, porque a gente leva muito a mão ao rosto. Eu estou na área da saúde, então, por exemplo, isso de entrar com a roupa em casa já é algo que quem é da saúde já não faz. A gente chega com a roupa do trabalho e tira. Alguns cuidados que podem se tornar contínuos, né? Que isso, na verdade, seria o ideal. Por que a gente tem um baixo índice da contaminação no Japão? Porque eles não ficam próximos, eles não são, né, de abraçar, beijar, eles já são mais distantes, eles têm o hábito de usar máscara muitas vezes, e eles não andam com o sapato da rua em casa. Então, a gente tem isso. Então, isso será que não influencia? Porque eles estão com um índice baixíssimo de contaminação. Então, eles têm hábitos que ajudam. E nós temos que criar o hábito de lavar as mãos, de ter todo esse cuidado. Mas também, Alexandre, a gente tem no Brasil áreas que a gente não tem nem água. Né? Tem criança que vai perguntar, mas como que eu lavo as mãos? Lá na minha casa não tem água. Então, a gente ainda tem essa realidade no Brasil. Então, a gente também precisa trabalhar com isso. Pessoas que não têm a menor noção por que está acontecendo isso, por que estão usando máscara, né?
e como utilizar a máscara, porque não é só usar, mas a pessoa entender isso. Se ela colocar a mão no rosto, ela vai acabar se contaminando. Perfeito. Alexandrina Dietrich conversando conosco. Ale, eu te agradeço a oportunidade de te ouvir aqui na Jovem Pan. Esclarecimento feito, acho que é importante... falar mais uma coisinha para você, rápido? Deve, claro. Tem gente que até perguntou... Oi? Claro, deve. Tem gente que até perguntou sobre luva. Opa, tá? então vamos lá. Eu até deixei aqui para mostrar, porque assim, tem gente que fala, olha, eu vou usar máscara, mas eu uso luva. Olha, eu uso para trabalho, né, dentro como enfermeira, mas as pessoas vão usar as luvas? Não. Por quê? Não, tem problema. Por que elas não... então, barulho, só encostar para melhorar o áudio. E aí, por que não usar luvas? Porque a partir do momento que eu estou com luvas na mão, eu acredito que aquilo é uma barreira, né? Então eu estou protegido. E aí a pessoa passa a lavar a mão menos vezes. Então passa a higienizar menos com álcool, ela passa a lavar a mão menos vezes. Então, não é o indicado e nem o ideal usar luvas, porque essa pessoa vai continuar de luva e ela acha que aquilo é uma barreira e ela deixa de lavar as mãos. Então, isso é algo importante também que as pessoas saibam, que não é necessário o uso de luvas, mas sim lavar as mãos, higienizar com álcool sim. Então, isso é que vai favorecer que a pessoa não tenha acesso, né, ao vírus, que não tenha contágio. Fechado. Ótimo. E, aliás, a luva vai estar contaminada. Você pode, a luva está contaminada, se você colocar a luva no rosto, por exemplo, coçar o rosto com a luva está contaminada, né? E o isolamento, né, Alexandre? Porque esse final de semana eu saí de carro, dei uma volta e a gente, assim, passa pelas ruas, é um absurdo que tem de gente pelas ruas. O Parque Vitória Régia cheio de criança nos brinquedos, família, como se nada estivesse acontecendo. Então, não dá, né? É uma realidade, assim, que a gente vê pela nossa cidade, mas é algo que não pode acontecer, porque o isolamento, ele faz diferença, sim. Perfeito. Alexandrina Dietrich conversou conosco. Ale, obrigado mais uma vez pela atenção. É importante te ouvir com relação às máscaras, com relação à luva, em especial pela tua convidada, Jennifer. Obrigado pela atenção, Ale. Eu que agradeço. Amanhã tem uma live com a Jennifer lá no Instagram, né? Verdade? Nós vamos fazer uma live e conversar mais. Então, só o pessoal acessar lá o meu Instagram, é Alexandrina Dietrich. Tem um vídeo também, bem legal do Covid, que ele explica todo esse contágio, como age o Covid no corpo. Então, tem lá no Instagram, tem bastante material, só entrar lá e dar uma olhada. A que horas será essa live e como te acha no Instagram? Amanhã, às 9h, no meu Instagram, é Alexandrina Dietrich. Amanhã, às 9h, no seu Instagram, Alexandrina Dietrich. Está lá a oportunidade das pessoas participarem, acompanhar essa live. Amanhã a Alexandrina vai conversar, repito, com a Jennifer Canto, que há pouco conversou conosco, paciente já curada do Covid-19, a moradora do Rio de Janeiro, enfermeira por lá. Ale, muito obrigado, sucesso para você. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 10h39. Jovem Pan News. Bauru.